E aí, alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre possessive adjectives. Bora lá estudar sobre isso? Bom, os possessive adjectives, eles são usados para expressar, para mostrar aquilo que as pessoas têm. Por exemplo, este é o meu professor, aquele é o seu professor, aquela é a nossa professora. Os possessive adjectives também são usados para responder às perguntas que se iniciem com a palavra whose. Whose significa de quem. Para nós sabermos quais são os possessive adjectives, é importante que nós lembremos quais são os pronomes pessoais em inglês. E os pronomes pessoais em inglês são I, you, he, she, it, we, you e they. Então, olha só, sabendo quais são os pronomes pessoais em inglês, fica mais fácil para nós aprendermos os possessive adjectives, tá bom? Então, vamos lá. I significa eu. Então, my significa meu, minha, meus, minhas. You significa você. Your, seu, sua, seus, suas. He significa ele. Então, his significa dele. She significa ela. Her significa dela. Bom, nós aprendemos então que he e she são sempre usados para as pessoas, perfeito? Agora, quando você quiser falar sobre algo que não é uma pessoa, então você não pode usar he e she. Você precisa usar it, perfeito? It significa ele ou ela e its significa dele ou dela. We significa nós. Our significa nosso, nossa, nossos, nossas. They significa eles, elas. Their significa deles, delas. Viu como é fácil os possessive adjectives? Então vamos dar alguns exemplos para vocês. Olha só. Eu posso dizer assim. These are my glasses. These are my glasses. Esses óculos são meus. This is your cell phone. This is your cell phone. Este telefone celular é seu. Mais um exemplo. Her name is Maria. Her name is Maria. O nome dela é Maria. His name is Paul. His name is Paul. O nome dele é Paul. Our teacher is nice. Our teacher is nice. A nossa professora ou nosso professor é legal, depende de quem nós estivermos falando, tá bom? Mais um exemplo. Their house is white. Their house is white. A casa deles é branca. Fácil, não é? Lembra que eu tinha falado para vocês lá no início que a palavra whose também é usada nas perguntas e as respostas que nós vamos dar para essa pergunta, nós podemos usar o possessive adjectives. Whose car is that? Whose car is that? De quem que é aquele carro? That is my car. That is my car. Não se esqueçam que os possessive adjectives são usados sempre com um substantivo. E o que é um substantivo? São as palavras que nós usamos para dar nome às coisas. Por exemplo, celular, carro, casa, óculos, sofá, geladeira. Esses são exemplos de substantivos, tá? Então eu sempre preciso usar o possessive adjectives com um substantivo. Não se esqueçam então dessa importante observação, tá bom? Nós nos falamos na próxima videoaula. Caso vocês tenham dúvida, por favor, entrem em contato, tá bom? Até logo, gente!